BPC Loas, as 10 principais dúvidas. Pessoal, hoje eu vou trazer um pouco da rotina aqui do meu escritório e vou responder aqui para vocês quais são os 10 principais dúvidas que os meus clientes têm quando vão contratar o serviço aqui no meu escritório, ou que me mandam ali um WhatsApp, um direct no Instagram, ou se comunicam comigo ali através do Facebook. Então hoje a gente vai trazer o conceito de BPC Loas, o que é, quem tem direito a esse importante benefício, como é que funciona a questão da renda familiar para ter acesso ao BPC, quais rendas entram no cálculo e quais não entram, se duas ou mais pessoas da mesma família têm direito de receber o BPC Loas, se o BPC é uma aposentadoria ou não é, se o recebimento do BPC é vitalício, ou seja, o beneficiário se ele vai receber até o final da vida dele, se eu posso perder o meu BPC Loas e em que condições eu vou perder, se uma criança também tem direito de receber o BPC Loas e quais são as deficiências mais comuns que dão direito ao BPC. Então eu queria abordar esses 10 temas, essas 10 perguntas e eu tenho certeza que uma das tuas dúvidas vão ser respondidas dentro desses critérios, tá bom? Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Lennon Félix, sou advogado e atuo há mais de 15 anos com benefícios e aposentadorias pagos pelo INSS e o meu intuito aqui é trazer todas as semanas conteúdo novo com uma linguagem fácil, objetiva, sem aquele juridiquês ali dos juízes, dos advogados, uma linguagem que você compreenda e possa exercitar seus direitos ali no dia a dia, tá bom? Então já te peço que se você gosta do conteúdo, gosta dessa matéria, você já deixa o teu like, se inscreve lá no sininho para você receber as notificações do nosso canal e toda semana aprender um pouquinho a mais sobre o direito previdenciário, tá bom? Então vamos para o tema de hoje, que é o que nos interessa. E a primeira pergunta que eu prometi responder para vocês é o que é BPC Loas. Pessoal, BPC Loas, o BPC é uma sigla para o nome Benefício de Prestação Continuada. E Loas nada mais é do que a lei que regulamenta esse benefício, é a Lei Orgânica da Assistência Social. É isso mesmo, BPC é um benefício assistencial, ou seja, o Estado vai pagar para aquelas pessoas que necessitam, não necessariamente que estão contribuindo com o INSS. Então, se você ouvir falar BPC, Loas, amparo assistencial, benefício assistencial, são todos a mesma coisa, tá bom, pessoal? O segundo ponto, a segunda indagação, a segunda pergunta que eu queria responder para vocês é quem tem direito a receber o BPC Loas. O BPC Loas ele é pago sob duas modalidades. A primeira delas é o idoso ou a idosa com idade acima de 65 anos, carentes, e a segunda modalidade é o BPC pago a pessoa com deficiência ou alguma doença grave. Essa segunda modalidade ela é sem limite de idade, ou seja, até uma pessoa menor de idade pode estar recebendo o benefício, desde que seja pessoa de baixa renda e tenha comprovadamente ali através de um atestado médico a sua deficiência ou a sua doença grave e mesmo assim que não possa ter a sua manutenção provida pela sua família. Já queria adiantar aqui, pessoal, basicamente quais são os requisitos para você ter acesso a esse benefício. Ao idoso, você vai ter que ter uma idade a partir dos 65 anos, a idade é para o homem e para a mulher, e vai ter que ter o critério da miserabilidade ou da vulnerabilidade social, que é o nome técnico aí utilizado pela lei. Nada mais é, pessoal, do que ter essa idade acima de 65 anos e ser uma pessoa de baixa renda. Essa baixa renda, como a gente vai ver mais adiante, ela é comprovada através da inscrição no CAD único, que é o cadastro único do governo federal, que vai, na verdade, monitorar as pessoas de baixa renda que vivem aqui no nosso país, né? E os critérios são ser brasileiro, está inscrito no cadastro único do governo federal, a pessoa não pode estar exercendo nenhum tipo de atividade profissional ou remunerada, que aí já foge do critério de baixa renda e também foge do critério da pessoa não poder assumir a própria manutenção. Pessoal, esse é um benefício que é uma assistência que o Estado dá para pessoas vulneráveis, para pessoas carentes. Então, a partir do momento que eu exerço uma atividade remunerada, que eu aufiro uma renda, né, que eu ganho um salário, que eu ganho uma remuneração, eu já saio desse critério de pessoa vulnerável, tá bom? Eu também não posso estar recebendo nenhum outro tipo de benefício ou aposentadoria paga pelo INSS. E como eu falei, eu tenho que atender aos critérios de miserabilidade. Pessoal, esse critério de miserabilidade nada mais é do que se pegar a renda total familiar, dividir pelo número de pessoas
E para o INSS, essa renda por pessoa ela tem que ser inferior a R$ 303 atualmente, que é 1/4 do salário mínimo, tá bom? Com relação às pessoas com deficiência, obviamente elas têm que apresentar algum documento médico, relatório, exames que comprovem a sua deficiência. E essa deficiência ela pode ser de natureza física, mental, sensorial ou intelectual. Então ela não se limita só àquela deficiência física, que a pessoa tem algum órgão comprometido, alguma função do seu corpo. Ela pode ser de diversas formas, tanto física como mental, intelectual e também sensorial. Então abrange aí uma gama de pessoas, né? Já que o Brasil apresenta uma população muito grande de pessoas com deficiência. O terceiro ponto que eu queria trazer para vocês, pessoal, é como é que funciona essa questão da renda familiar. Primeiramente, essa renda familiar, pessoal, vocês têm que entender que são pessoas, essa renda, ela é das pessoas que vivem sob o mesmo teto. Que já queria que vocês guardassem esse conceito para vocês entenderem um pouco esse critério da renda que a lei traz. Então, quem é a família para fins de cálculo dessa renda? A família é o próprio requerente do benefício, é a pessoa que vai requerer ali o BPC-Loas, é o seu cônjuge, o marido ou esposa ou companheiro, que também é a mesma coisa, os pais, na ausência dos pais, a madrasta ou padrasto, e os filhos, ou enteados solteiros e menores tutelados. Pessoal, só para que vocês entendam como é que funciona esse critério da renda, como é que a lei organiza para saber se você é ou não uma pessoa de baixa renda. Primeiro você vai pegar todas as pessoas da mesma família que vivam sob o mesmo teto, e aqui, pessoal, são essas pessoas, fora desses critérios que eu falei, pode ser da família, pode viver sob o mesmo teto, mas a lei não vai considerar para fins de cálculo da renda. Então você pega o somatório da renda da família dessas pessoas que eu mencionei anteriormente, vai dividir pela quantidade de pessoas que vivem sob o mesmo teto. Para ter um critério ali de miserabilidade ou vulnerabilidade social, essa renda dividida pela quantidade de pessoas, ela tem que dar inferior a 1/4 do salário mínimo, atualmente R$ 303. Já adianto aqui que esse critério ele é flexibilizado quando a gente leva esses casos para a justiça. Tem juízes que entendem que até meio salário mínimo por pessoa também é considerado critério de baixa renda. Algumas rendas também não vão entrar nesse cálculo, tá bom? Vou explicar um pouco adiante para vocês como é que funciona. Na verdade, já até vou adiantar nesse ponto agora, que é o nosso ponto número 4. Quais as rendas não entram no cálculo para conseguir o benefício? Pessoal, nem toda renda auferida pela família, ali recebida por os membros da família, vão entrar nesse cálculo da renda familiar. O primeiro deles é um benefício previdenciário de até um salário mínimo ou outro BPC. Vou exemplificar aqui para vocês entenderem de uma maneira mais fácil. Digamos que eu sou um idoso com 66 anos de idade e a minha esposa também já é uma idosa com 65 anos de idade. A minha esposa deu entrada primeiro no BPC e já recebe um salário mínimo, portanto, eu, idoso, não vou ter direito de receber um salário? Vou sim, se eu atender os critérios de vulnerabilidade, a renda da minha esposa, como é um BPC, ela não vai entrar no cálculo, ou seja, a renda é zerada. Digamos que a minha esposa ela fosse aposentada no valor de um salário mínimo. Essa renda de um benefício previdenciário no valor de um salário mínimo também não vai entrar no cálculo. Outra renda que também não entra é a Bolsa Família, a renda proveniente do programa Bolsa Família. Remuneração de estágio supervisionado ou de aprendizagem é outra renda que não vai entrar no cálculo da renda familiar, ela vai ser excluída. E essas, pessoal, são as rendas que realmente não integram. Se você receber alguma remuneração proveniente de um estágio de aprendizagem, de um estágio supervisionado ou de um contrato de aprendizagem, Bolsa Família, esses programas de transferência do governo federal, ou uma outra pessoa da minha família recebe um BPC, seja para a pessoa com deficiência ou para a pessoa idosa, ou um benefício previdenciário, ou seja, uma aposentadoria de até um salário mínimo, esses benefícios e essa aposentadoria não vão entrar no cálculo da renda familiar. A quinta pergunta que eu recebo muito aqui no meu escritório é se 2 ou mais pessoas da mesma família podem receber o BPC-Loas. Eu até já adiantei um pouco na resposta anterior que não existe nenhum impedimento legal para que 2 ou mais pessoas recebam, desde que ambas ou mais de 2 pessoas atendam aos critérios de BPC. Portanto, se eu tenho 2 idosos morando na
mesma casa, sob o mesmo teto, um deles já recebe o BPC, o outro poderá receber também sem qualquer problema, tá bom? O recebimento de um não vai entrar no cálculo da renda para fins de conceder um benefício para o outro membro, para o outro idoso no caso. Pessoal, vamos aqui para a nossa sexta pergunta, mas antes de mais nada, eu queria te convidar aqui, se você está gostando desse conteúdo, a deixar o teu like, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é importante, ele é relevante aí para o teu conhecimento e ele pode expandir para outras pessoas que assim como você também tem dúvidas e assim eu vou poder ajudar a várias e várias pessoas, tá bom? Então não deixe de curtir se você está gostando do nosso conteúdo. E vamos lá para a sexta pergunta mais comum que eu recebo dos meus clientes aqui no escritório. BPC Loas é uma aposentadoria? Pessoal, muita gente tem essa dúvida. E o BPC é um benefício assistencial, como eu falei, é um benefício que é pago apenas às pessoas que comprovem ter necessidades para recebê-los. Ou seja, a pessoa tem que apresentar o critério da miserabilidade ou da vulnerabilidade. Em resumo, pessoal, esse é um benefício pago para pessoas de baixa renda, é uma assistência que o Estado paga através do INSS para pessoas de baixa renda. Então, o BPC, diferentemente da aposentadoria, eu não preciso estar pagando o INSS para ter direito de receber. O sétimo questionamento que eu também recebo com bastante frequência é se o BPC ele é vitalício, ou seja, se eu vou receber até o fim da minha vida. Pessoal, o BPC ele é um critério que ele precisa de requisitos. Eu preciso ter os requisitos que a lei determina para eu receber e continuar recebendo. Então, o idoso acima de 65 anos, eu vou receber até o final da minha vida se eu comprovar que eu continuo sendo uma pessoa de baixa renda. Mas como assim, doutor? Digamos que no meu grupo familiar, entre uma pessoa, um filho meu ou a minha esposa, e ela comece a desempenhar alguma atividade profissional e ela vai receber uma renda proveniente daquela atividade que ela está desempenhando. Ou seja, no momento que alguma renda entra na minha família, a gente vai verificar a questão do cálculo da renda que eu expliquei anteriormente, e se ultrapassar ali 1/4 do salário mínimo, ou muitas vezes meio salário mínimo por pessoa, o legislador, a lei, entende que eu já saio do critério de miserabilidade, ou seja, que eu posso ter a minha vida, na verdade, mantida pela minha família. No caso, a minha esposa, como ela está oferindo uma renda, como ela está recebendo ali um salário, esse salário que vem para dentro da minha casa, ele pode ultrapassar aquele critério de miserabilidade e, portanto, eu ter o meu benefício cortado. Da mesma forma, se eu apresentar alguma deficiência ou alguma doença grave, e essa deficiência ela ser superada, ou seja, eu não ter mais limitações que me impeçam de trabalhar, de ter uma igualdade de condições com as demais pessoas no meu grupo, eu vou ter esse benefício suspenso e depois cancelado, tá bom? Então o BPC ele não é vitalício. O oitavo questionamento que eu queria passar para vocês era se eu posso perder o BPC. Essa é uma pergunta que está um pouco relacionada com a pergunta anterior. Pessoal, eu posso perder o meu benefício desde que o meu critério socioeconômico ele seja alterado, ou seja, a minha família ou algum membro do meu grupo familiar venha a receber alguma renda que eu supere aquela questão da miserabilidade e, portanto, eu já não preciso daquele benefício para a minha manutenção, tá bom? O cadastro único é um documento também essencial e se ele estiver desatualizado, eu vou correr o risco de perder o meu benefício. Pessoal, de 2 em 2 anos eu preciso fazer a atualização do meu cadastro único junto ao CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, ou a Secretaria Municipal de Assistência Social da minha cidade, sob pena de ter o meu benefício suspenso e posteriormente cancelado. Então, o cadastro único é o documento essencial para que eu possa continuar a receber o meu BPC. E também, constantemente, o INSS faz programas que vocês já devem ter ouvido falar, que é o chamado pente fino, ou seja, ele revisa benefícios que apresentem algum indício de irregularidade, ou seja, se entrou alguma renda na minha família, se eu deixei de ter aquela deficiência ou aquela doença grave, o INSS, através desse programa chamado pente fino, ele vai verificar, vai cruzar os dados ali das pessoas que moram na minha família, do meu grupo familiar, e se tiver algum indício de irregularidade, eu posso também perder esse benefício por essa condição. Pessoal, a nona pergunta que eu queria responder para vocês era sobre se uma criança pode receber o BPC Loas. Eu trouxe até num outro vídeo anterior, se você quiser assistir, eu vou deixar um card aqui nesse vídeo, onde você vai aprender tudo sobre uma criança que necessita do BPC, ela também pode receber. Como eu falei antes, um BPC, a pessoa com deficiência, ela não tem qualquer limitação de idade. Ela pode receber o BPC Loas.
Logicamente, nesses casos, o BPC pago, a criança, ele não vai ser verificada a capacidade para o trabalho, até porque uma criança ela é até proibida de trabalhar. Ela vai verificar a condição de limitação daquela criança perante as demais crianças da mesma idade. Ou seja, uma criança que apresenta alguma deficiência, será que ela tem a mesma condição de vida de uma outra criança que não apresenta qualquer tipo de deficiência? Então esse é o critério que é levado em consideração pela Perícia Médica Federal do INSS na hora de conceder ou negar um benefício. Mas respondendo a pergunta de forma objetiva, o BPC-Loas ele também pode ser pago para crianças. E a 10ª e última pergunta que eu queria responder nesse vídeo era quais são as deficiências mais comuns que dão direito ao BPC-Loas. Pessoal, as principais deficiências que eu trabalho aqui no meu escritório são deficiências de natureza física, como a paraplegia, tetraplegia, ostomia, ausência de um membro, a deficiência de algum membro, membros com alguma deformidade adquirida ou deficiências de nascença, que a gente chama de congênitas, deficiências de natureza intelectual, que são síndrome de Down, descalculia, transtorno do espectro autista. Eu recebo muitos candidatos a receber o BPC sendo crianças com o espectro autista, Deficiências de natureza visual, que são pessoas cegas, pessoas com baixa visão, com visão monocular. Deficiências de natureza auditiva, que é a perda de audição bilateral, perda de audição parcial ou então a perda total de audição. Então essas são as deficiências que eu mais trabalho no meu escritório, são as mais comuns, mas é uma lista apenas exemplificativa, Podem existir outras deficiências ou doenças graves que também causem ali uma certa limitação na vida dessas pessoas e que elas podem procurar o INSS para requerer o seu benefício. Sempre aconselho que vocês procurem, sempre que possível, um advogado na área previdenciária para poder te assistir ali, para poder te conduzir na obtenção desse benefício, pois o advogado ele tem conhecimento técnico de toda essa matéria, Hoje o direito previdenciário é um direito que muda a todo momento e você ter assistência de um advogado que realmente conheça essa matéria é muito importante e pode te trazer melhores chances de sucesso no teu pedido de BPC, tá bom, pessoal? Então é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para que todas as semanas você possa receber conteúdos novos, ficar bem informado sobre os direitos de benefícios e aposentadorias pagos pelo INSS numa linguagem simples e objetiva que realmente explique as tuas dúvidas e que traga ali uma melhor forma para você exercitar os teus direitos, tá bom? Então te aguardo no próximo vídeo, até lá!